Esse vídeo de hoje é para as pessoas que estão perdidas, perdidas em relação aos seus medos, frustrações, traumas, em relação aos seus objetivos também, seus propósitos e as suas escolhas mais difíceis, tanto no relacionamento, com quem se casar, tanto na vida profissional, qual caminho traçar. E aqui, na aula de hoje, a gente vai abordar sobre o destino concreto versus o destino abstrato. Tendo como referência essas duas imagens aí, de quadros, na primeira imagem vocês veem o mar, um barco, um senhor, um homem aparentemente, e se a gente der um zoom na imagem, parece ter algumas outras pessoas ali, uma montanha atrás, um céu azul lindo, né? Algumas nuvens. É uma imagem concreta, uma imagem que demonstra uma beleza e se a gente aprofunda, demonstra também um simbolismo, uma linguagem simbólica por detrás. Tem um mar, mas não é um mar calmo, é um mar agitado. E o que será que essa pessoa estava, né, esse artista estava pensando quando ele criou esta arte? E já no segundo quadro a gente tem para mim é nada mais eu não sei, eu não sou analista de arte, mas nada mais é do que um borrão, um monte de cores e não parece não expressar uma linguagem simbólica, assim, palpável, né. Agora já na primeira imagem a gente já tem algo real, algo concebível, né, no imaginário. E assim, partindo desta análise, superficial, porque eu não como eu falei para vocês, não sou um analista aí de artes, né, vamos abordar o assunto sobre quais perguntas você deve fazer e como deve ser os momentos de inflexão da sua vida para que você extraia deles alguma melhoria, alguma evolução. O concreto é melhor do que o abstrato. Comece a catalogar as coisas que lhe acontecem. Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento integral de uma vida. É nomear as coisas. Então aqui, quando eu olhei para o quadro, eu falei assim, isso daqui remete a, ao primeiro quadro, né? A algo eh, visível, simbolicamente, algo onde eu consigo nomear que o mar está turbulento. Já na segunda imagem, eu não consigo nomear o que isso reflete, né? Não consigo. Então, beleza. Se estamos perdidos em um deserto e desejamos encontrar um destino, só conseguimos utilizando uma bússola para apontar o caminho. E o que eu quero dizer com isso daqui é que quando a gente está eh, levando uma vida abstrata, como a segunda imagem, ou o segundo quadro, uma vida com muito ruído, uma vida onde a gente está disperso, não sabe quais escolhas fazer, está sendo guiado pelas emoções, está deixando o instinto nos dominar, não está refletindo sobre as nossas atitudes. Você aí, sentado do outro lado, escutando esse vídeo, não está refletindo sobre cada palavra que eu estou dizendo. Se você está assistindo esse vídeo disperso, a sua vida nada mais está sendo do que uma vida abstrata. Então a gente precisa colocar atenção nas coisas, pensar sobre as coisas. Imagine aquela figura do homem que está sentado num ponto de ônibus e que, ao invés de contemplar tudo que está acontecendo à sua volta, a correria, ele nada mais está sendo do que um homem num ponto de ônibus, checando o celular e disperso em relação a todo o território. Se chega um ladrão e o aborda, ele leva o celular rapidamente. Agora, se é um homem que se preocupa e que está atento às coisas que lhe acontecem e que ele está constantemente vigilante, ele olha para as situações à sua volta e sabe identificar um perigo adiante. Então, assim, se tem outra mulher que está sofrendo uma agressão, ele consegue ver do outro lado da rua, porque ele está atento. Tudo isso, se tem uma criança que está correndo,
e tá atravessando a rua sozinho, ele consegue ver isso, ele consegue medir o perigo ali, se pode acontecer uma coisa ou não. Então tudo isso é reflexo do quê? Da atenção, da atenção. Primeiro, primeiro, a gente entende que é necessário, para encontrar um caminho, uma bússola, mas de antemão, a atenção, que se você não tem uma atenção, não adianta você ter uma bússola nas mãos. E, segundo, imagine aqui, né, que, vamos lá, que você seja cego. Adianta ter uma bússola na mão? Não adianta, né? É necessário que a gente tenha olhos abertos. E o que isso tem a ver com viver dias melhores? Basicamente, vamos partir desses dois princípios. O de tatear no escuro, que é um caminho abstrato, né, um destino abstrato, cheio de ruídos, cheio de dispersões, cheio de frustrações, e chega lá nos 30, 35, 40, 45, a pessoa olha para a sua narrativa de vida, para sua biografia, para tudo aquilo que ela fez, e ela vê que deixou o seu tempo escorregar pelas suas mãos e não realmente não assumiu a posse das coisas que lhe aconteciam e como ela poderia ter uma virtude de prudência, fortaleza maior para lidar com a dádiva de, de que Deus nos deu, né? Que é a vida. Quer ter olhos, quer ter duas mãos, quer ter pernas. E tem pessoas que têm muito menos do que a gente e conseguem realizar grandes feitos. Então, assim, acho que falta também gratidão, né, para a gente enxergar a vida com outros olhos. Primeiro, segundo, quer dizer, né? No segundo ponto, eu acredito que o conhecimento é essa bússola, capaz de nortear e trazer clareza. Mas antes é necessário tirar as vendas dos olhos, né? Tirar esse véu dos olhos para enxergar o óbvio. E aqui eu já vou para o passo prático deste vídeo nosso de hoje. Se pergunte onde você está agora. Faça uma descrição narrativa. Como assim, Paulo? Como que eu vou fazer isso? Exemplo, eu sou Paulo, moro na cidade de Itapirapuã, tenho 25 anos, dois filhos, estou vivendo dentro dessas condições que me incomodam, X, Y, Z. Então, sim, comece a nomear as coisas que lhe acontecem. Comece a colocar atenção na sua vida. Quem você tem sido? O que tem tirado o seu foco? Essas são perguntas estratégicas. O que você gosta de realizar? O que você não gosta? Qual a imagem que você tem de você no futuro? Né? Então, se você fosse parar para imaginar a imagem, a arte do seu eu, né? A escultura, a lapidação do seu eu daqui a um ano, qual seria essa imagem? Qual a imagem que você gostaria de ver no espelho, né, daqui a um ano? Então, assim, pegando essa descrição narrativa, de primeiro responder onde você está agora, depois você responde onde eu desejo chegar, onde eu quero chegar na minha vida. Daqui a um ano, quero estar com uma vida espiritual melhor, um exemplo, né? Tendo mais comunhão com Deus, enxergando as circunstâncias da vida com mais clareza, com mais paciência, adquirindo bagagem de conhecimento para melhorar minha vida profissional e corrigindo melhor as minhas falhas. Então, nesse exemplo aqui, você começa a nomear as coisas que lhe acontecem, começa a colocar de maneira palpável num papel. E aí, aquele problema, aquela circunstância que era abstrata, que era um ruído, que era nada mais do que rabiscos, né? Então, era rabisco. Não sei se está dando para ver aí. Mas aí agora, você converte isso ao quê? Eu tenho esse medo. E o medo pode ser nomeado assim. Eu tenho medo de, sei lá, da grandeza, né? Medo da grandeza. Porque nunca me incentivaram quando eu era criança e porque
almejar coisas grandiosas requer sacrifícios, e eu não estou disposto a esses sacrifícios, então você começa a dar voz ao seu outro eu, um eu que tem ambições, um eu que deseja realizar coisas, um eu que tem uma inquietude dentro de si, que tem uma fagulha por algo a mais. Dando voz a isso, você muda do que era abstrato para nomear as coisas, para dar um sentido mais concreto. Então, eu acredito que, fazendo somente essas coisas, você já consegue, respondendo essas duas perguntas, você já consegue evoluir bastante. Sair da inércia e ter um destino mais palpável. Para as pessoas que querem construir mais conhecimento, porque o conhecimento ele traz isso, ele traz clareza mental de catalogar as coisas, né, que, que acontecem na vida profissional, na vida, no casamento, etc. Eu tenho um link gratuito do grupo do WhatsApp, onde tem ali diversas pessoas que estão procurando conhecimento para transformarem sua vida. Essas pessoas, elas se incentivam através do conhecimento e o grupo se chama Estudar é Poder. Eu vou deixar o link abaixo neste vídeo e tem também para as pessoas que querem um passo mais prático, assim, não, eu desejo mudar a minha vida, a minha biografia. Eu tenho um curso chamado Método Virtus, onde eu faço toda essa jornada, se eu não me engano, de 3 dias, onde eu abordo os conceitos sobre a biografia de vida, faço ali algumas aulas abordando sobre quais perguntas você deve fazer para só então ter um norte melhor para a sua vida, começar a nomear as coisas. É uma imersão onde eu te ajudo também a entender a rotina, as coisas que te dispersam, aquilo que é o seu passado e aquilo que é a sua visão aspiracional do futuro, traçando todo essa narrativa descritiva, pegando a caneta e escrevendo a sua história, contando a sua biografia de vida mesmo como uma pessoa já realizada. Eu vou deixar o link aí, para se acaso vocês quiserem acessar. E este foi o nosso conteúdo de hoje. Não se esqueça de inscrever-se no canal, de curtir esse vídeo, de comentar, deixando aí o que você achou do nosso conteúdo.